Olá, sou a professora Roseli e hoje nós vamos fazer a correção daqueles exercícios extras sobre soma de radicais. Prestem atenção. Primeiro exercício, efetue os cálculos abaixo. Gente, vamos lembrar o seguinte. Se essas raízes elas são diferentes, você não pode fazer a soma neste formato que está. Nós temos que primeiro simplificar essas raízes, ver se alguma delas fica igual, ou seja, com o mesmo valor dentro da raiz, para depois efetuar a soma ou subtração. Neste caso, nós conseguimos simplificar o 8. Então, vamos fazer a fatoração do 8 aqui no cantinho para ver de que forma nós podemos extraí-lo da raiz. 8 dá para dividir por 2, 4 dá para dividir por 2, 2 dá para dividir por 2, 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Volta para o exercício com esse valor. O primeiro você copia, o segundo você escreve na forma fatorada. Agora aqui, gente, vamos lembrar o seguinte, né? Como nós vamos extrair o número da raiz, de que forma nós vamos simplificar? Lembra que aqui fora é uma raiz quadrada, então eu tenho 2 escrito aqui de forma invisível. Eu vou tentar fazer com que dentro da raiz apareça o expoente 2. Então, nós vamos desmembrar esse 3 de 2 em 2. Então, neste caso, nós vamos ter o seguinte, 2 mais... eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 à primeira. Lembrando que a soma 2 mais 1 dá o 3 que eu tinha anteriormente, correto? E apareceu o expoente 2 que é do meu interesse. Por que é do meu interesse? Porque dessa forma eu consigo extrair esse número da raiz, tudo bem? E você consegue simplificar. Agora aqui, gente, raiz de 2 mais o 2 saiu da raiz, escreve ele na frente da raiz. Esse outro 2, como ele tem expoente 1, continua dentro da raiz. Agora aqui, gente, aconteceu o que nós queríamos. Nós temos 2 radicais semelhantes, né? Com o mesmo índice e o mesmo número dentro da raiz. Neste caso, nós podemos fazer a soma dos números que estão fora da raiz. Lembrando que aqui você tem um 1 invisível. Então, vai ficar 1 mais 2, raiz de 2. Ou seja, 3 raiz de 2. Próximo, o processo é o mesmo, né? Primeira coisa, vamos simplificar esse raiz quadrada de 27. Só para o exercício não ficar muito extenso, vamos fazer a simplificação fora do exercício original. 27, nós vamos fazer a fatoração, para ver o que a gente consegue extrair da raiz. 27 dá para dividir por 3, 9, dividido por 3, 3 dividido por 3 dá 1. 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Gente, o processo é semelhante ao caso anterior. Nós temos aqui raiz quadrada, então o meu interesse é que apareça dentro da raiz o expoente 2. Então, você tem aqui 3 elevado ao cubo, você vai desmembrar esse expoente 3 de 2 em 2. Então, você tem aqui 3 ao quadrado vezes 3 à primeira. Lembrando que a soma dos expoentes dá o que você tinha anteriormente. Neste caso, esse 3 ele saiu da raiz. Por que a gente fala que o número sai da raiz? Porque nós podemos fazer aquele processo, né, da divisão do expoente pelo índice que está lá fora. 2 dividido por 2, eu sei que é 1. 3 elevado a 1, eu sei que é 3. Então, na prática, o número saiu da raiz. E esse outro 3 aqui, que tem o expoente 1, ele vai permanecer dentro da raiz. Você não consegue extraí-lo da raiz. Gente, fizemos a simplificação. Agora vamos voltar para o exercício com esse resultado. Eu tenho raiz quadrada de 3 mais o resultado que nós chegamos. Gente, 3 raiz de 3. Agora aqui
soma os números que estão na frente da raiz. Lembrando que aqui você tem um 1. Então, vai ficar 3 mais 1, 4, raiz quadrada de 3. Finalizamos o exercício. Próximo, mesmo processo, só que aqui você vai ter que fatorar o 8 e o 32. Fazendo a fatoração do 8, né? Nós já tínhamos feito por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Já vamos fazer do 32 também. 32 dá para dividir por 2, 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, quantas vezes o 2 apareceu aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Volta para o exercício com esses valores. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo e 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Agora aqui, gente, vamos pensar da mesma maneira. Aqui fora eu tenho como índice o 2, porque é uma raiz quadrada. Eu vou desmembrar esse 3 de 2 em 2 para conseguir extrair o número da raiz. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2. 2 a primeira, somando, eu vou ter o expoente 3. Agora, o 5, a mesma coisa. Você vai desmembrar o 5 de 2 em 2. Então, você vai ter 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 à primeira. Fazendo a sominha, 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5, que é o que nós tínhamos antes. Aqueles números que têm o expoente igual ao índice, você pode extrair da raiz. Então, esse número sai da raiz, este permanece. Neste caso, esse número saiu da raiz e esse número saiu da raiz. Então, você tem os dois na frente da raiz. Este daqui permanece. Eu tenho 2 raiz de 2 mais 2 vezes 2, 4 raiz de 2. Ó, gente, agora neste momento nós temos duas raízes semelhantes. Então, você pode fazer o cálculo. 4 mais 2, 6 raiz de 2. Tudo bem? Próximo, mesmo processo. Ó, o 8 nós já sabemos, né? Já fizemos a fatoração, nós já vimos aqui no caso anterior que é 2 à terceira. 32 a gente também já fez, já sabemos que é 2 à quinta. Então, vamos aproveitar esses resultados. Eu tenho aqui 8, 2 elevado à terceira, mais 3 raiz de 2, aqui não tem mais o que simplificar, porque o 2 já está na forma mais simplificada. E o 32 eu já sei que é 2 à quinta, que nós já fizemos no exercício anterior. Agora aqui, gente, é o mesmo processo. Se você quiser, você pode até aproveitar o valor anterior que você tinha. Vamos voltar aqui. 2 à terceira, o que aconteceu com ele? Ó, observem aqui. 2 à terceira, você desmembrou, é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Desmembrando, qual é o resultado que nós chegamos aqui, ó, gente? 4 raiz de 2. Então, já vamos aproveitar esses dois resultados e já vamos transportar para o nosso exercício. Nós temos aqui, no caso, raiz quadrada de 8, né? Já desmembrando os valores, lembrando, 2 ao quadrado vezes 2, saiu da raiz, ficou 2 raiz de 2, tudo bem? Este daqui, você simplesmente copia, não tem o que fazer. Neste caso aqui, gente, lembrando do exercício anterior, 2 ao quadrado vezes 2. Esses saíram da raiz, né? Porque o expoente é igual ao índice, como nós vimos no caso anterior. Então, vai ficar 2 vezes 2, opa, aqui é mais, né? Mais
2 vezes 2, 4, raiz de 2. Tudo bem? Lembra que conforme eles vão saindo, você vai multiplicar um pelo outro. Agora aqui, gente, é só você fazer o cálculo, né? Percebam que todas as raízes ficaram semelhantes, então você pode fazer 2 mais 3 mais 4, raiz de 2, né? A raiz permanece. 2 mais 3 mais 4, 9, raiz de 2. Próximo, ó, gente, aqui nós vamos ter que fatorar alguns números, né? Alguns a gente até consegue aproveitar, mas alguns são novidade. O primeiro, 50. Vamos fazer a fatoração dos 50 aqui do lado. Por 2, 25. Não dá mais para dividir por 2, então 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado, correto? Volta para o exercício com esse valor. Vamos colocar ele aqui embaixo, dentro da raiz. 2 vezes 5 ao quadrado. Ó, gente, o 8 nós já fatoramos no exercício anterior, tá? O que é o 8? 2 elevado ao cubo. Nós já tínhamos feito. 18, vamos fazer aqui a fatoração do 18. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, nós vamos ter neste caso, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. E o 32, gente, nós já fizemos a fatoração no anterior e no anterior a ele. Então, a gente já sabe que 32 é 2 elevado a 5. Agora, vamos tentar aqui simplificar e ver quem nós conseguimos extrair da raiz. Esse 5, eu já sei que eu consigo tirá-lo da raiz, porque o expoente dele é igual ao índice. Esse 3 aqui, ainda não. Então, nós vamos ter que desmembrá-lo de 2 em 2. Tudo bem? Neste caso aqui, eu já consigo tirar o 3 da raiz. E neste caso, o 5 nós vamos ter que desmembrar também. 2 ao quadrado vezes 2. Igual nós fizemos no exercício anterior. Agora, vamos finalizar a extração dos números da raiz. O que nós temos aqui? 5 raiz de 2 mais... Ó, gente, percebe o seguinte, conforme o número sai da raiz, ele vai multiplicar pelo número que está lá fora. Então, vai ficar 2 vezes 2, raiz de 2, mais 3 raiz de 2, já está simplificado. E neste caso aqui, ó, igual nós fizemos no exercício anterior, esses dois números saem da raiz. À medida que eles saem, você multiplica um pelo outro. Vamos só dar uma finalizada aqui. 5 raiz de 2 mais 2 vezes 2, 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 2 vezes 2, 4 raiz de 2. Ó, gente, o que vocês notam aqui que daria para simplificar, né? Eu posso pensar o seguinte, né? Eu poderia fazer o cálculo. 5 mais 4 mais 3 menos 4, raiz de 2, porque todas as raízes já ficaram iguais. Só que aqui eu tenho, ó, mais 4 menos 4. 4 tira 4 dá 0, então você já pode cancelar um com o outro. Como resultado, você vai ter 5 mais 3, 8, raiz de 2. Já está da forma mais simplificada, não conseguimos mais extrair ninguém da raiz. E por último, nós temos aqui raiz quadrada de 20, 3 raiz de 32, raiz de 125, raiz de 18, raiz de 80. Vamos fazer a fatoração do 20, correto? Você vai ter 2, por 10, 2, por 5, 5, 1. Ou seja, 20 é a mesma coisa que
2 elevado ao quadrado vezes 5. Agora, o 32, ó, gente, o 32, nós já fizemos essa fatoração lá no exercício passado. Eu já sei que é 2 elevado a 5. O 125, nós vamos fazer a fatoração desse número aqui no nosso rascunho também. Então, eu tenho aqui 125. Não dá para dividir por 2 nem por 3, então nós vamos dividir por 5 direto. 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5, 1. Então, é a mesma coisa, né? 125, 5 elevado ao cubo, mais 18. Vamos fazer a fatoração do 18 aqui embaixo. 18 por 2 dá 9, não dá mais por 2, agora 3, por 3, 3, 1. 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. Então, volta para o exercício com esse valor. 2 vezes 3 ao quadrado. E o 80? Vamos fazer a fatoração do 80 aqui no cantinho também. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, vamos lá. Por 2 dá 5, 2 não dá mais, agora por 5. 5 dividido por 5, 1. Raiz quadrada de 80 vai ser o quê, então? 2 elevado a 4 vezes 5, conforme o resultado que nós obtivemos aqui. Agora, gente, vamos tentar desmembrar aqui os valores da raiz. Esse número aqui, eu já até consigo tirar esse número da raiz. Então, você tem 2 raiz de 5, beleza? Aqui, gente, eu ainda não consigo tirar ninguém da raiz. Então, o que você vai ter que fazer? Desmembrar esse 5 de 2 em 2, igual nós fizemos nos exercícios passados. Então, você vai ter 2 ao quadrado vezes 2. Esse 5 elevado à terceira, também eu não consigo extrair ninguém da raiz, eu vou desmembrar esse 3 de 2 em 2, de acordo com o índice que eu tenho. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 5. Neste caso aqui, gente, esse 3 eu já posso tirar da raiz. Já extrai, porque aí já facilita a sua vida. Neste caso aqui, gente, eu consigo tirar esse 2, só que eu vou ter que desmembrar ele. 2 ao quadrado e o 5 permanece. Agora aqui, vamos tentar ver o que nós conseguimos simplificar mais do exercício. 2 raiz de 5 menos, ó, gente, esse, né, esse número e esse vão sair da raiz. Só que não esquece que ele vai encontrar o 3 lá fora, multiplica todo mundo. Esse 5 também eu consigo extrair da raiz, o outro permanece. Aqui ele já está da forma mais simplificada, e neste caso, este número e esse vão sair da raiz. 2 vezes 2, raiz de 5. Vamos só dar uma ajeitada aqui no exercício. Ó, gente, neste caso, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, raiz de 2. 5 raiz de 5, mais 3 raiz de 2, mais 2 vezes 2, 4, raiz de 5. Ó, gente, lembra do seguinte, você só pode fazer a soma ou subtração quando as suas raízes forem semelhantes. Quem é semelhante aqui, ó? Esse com esse com esse. Por quê? Os 3 têm raiz quadrada de 5. Já os outros termos, eu tenho raiz quadrada de 2. Você não pode misturar raízes diferentes. Então, neste caso, você vai poder fazer o cálculo. 2 menos 5 mais 4, raiz quadrada de 5. E esses dois aqui, gente, ó, aí sim, você vai poder fazer o cálculo. Mais menos 12 mais 3, raiz de 2. Fazendo o cálculo,
neste caso aqui, 2 menos 5 mais 4, você vai ter menos 7, raiz quadrada de 5. Menos 12 mais 3, você tem menos 9, raiz de 2. Agora aqui, gente, só para eliminar esse parênteses, você vai ter menos 7, raiz de 5, mais com menos, né? Menos 9, raiz de 2, tá bom? Bom, gente, finalizamos aqui a correção desses exercícios. Se ficou alguma dúvida em algum item, anotem e esclareçam a dúvida comigo depois. Até mais!